Tico e Teco. Esses esquilinhos sapecas estão de volta para enlouquecer o Donald, para namorar Clarice e para divertir você. Corra! Tico e Teco estão esperando por você em Meus Amigos Tico e Teco. Em 1988, chegava aos cinemas um dos projetos mais ambiciosos da Disney, Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme era um cornucópia de desenhos da Era de Ouro, uma verdadeira carta de amor a uma mídia, não gênero, que nos brindou com tanta imaginação, diversão, experiências que nenhuma outra forma de arte, não gênero, poderia nos dar. Além de ter aparições como Dumbo, Pica-Pau, Droopy, Pato Donald, Patolino, Pernalonga e Mickey Mouse, o plot principal era um filme noir legitimamente interessante, com personagens memoráveis e engajantes, e é mais uma prova que nem toda adaptação precisa ser uma versão 1 para 1 do livro. E como todo sucesso, logo se fala em sequências. Fizeram uns curtas do Roger Rabbit que não estão disponíveis no Disney Plus, sabe-se lá o motivo, mas o que se conversava na época era a produção de um longa-metragem. Embora eles nunca tenham sido produzidos por N motivos, existe um filme que cumpre esse papel. Ele não chega aos pés de Roger Rabbit, mas ele é igualmente excelente em nos lembrar por que amamos tanto a animação clássica, a rebuscada e brutal, e também apreciamos a animação moderna com seus avanços tecnológicos para cinema e TV. Esse filme é claramente Detona Ralph 2. Peraí, tem uma coisa errada, peraí. Ok. Tico e Teco, os Defensores da Lei, o filme de 2020. Eu sou o Kaban Katsuragi do Super Avion Time. Ok, eu devia ter feito esse filme há uma semana, mas meu computador ficou no prego, eu só consegui agora, então eu tô fazendo tudo às pressas. Então, para não perdermos nenhum tempo, a história se passa no mundo real, onde os personagens de desenho são gente comum, mas a gente já fala dessa construção de mundo bizonha que esse filme tem. Tico e Teco se conhecem na escola e desde então eles se tornam amigos inseparáveis, fazendo pontas em comerciais e séries da concorrente, o que passava na ABC, porque é assim que funciona, é assim que diz o ditado, né? Inimigos mortais, negócios à parte, eu acho. Eles então conseguem grande sucesso com seu desenho TikTok e os Detentores da Areia Ayanami, que acaba quando o Teco decide deixar o desenho para fazer um piloto de uma outra série que foi cancelado porque o nome 0000 é de propriedade dos herdeiros de Ian Fleming. Então eles reciclaram a ideia e transformaram em Darkwing Duck, e os dois esquilos ficaram desempregados. Desde então, Teco tem vivido como uma subcelebridade e o Tico vende seguros ou alguma outra coisa maçante assim. Até que alguns desenhos começam a ser sequestrados e quando Monterey, você sabe aquele rato gordo viciado em queijo, bigodudo, é rato pinturado, a dupla de 2 esquilos entra no caso, onde eles vão descobrir uma rede de tráfico de desenhos para fazer filmes pirata. Quando eu vi os trailers desse filme, eu não sabia o que pensar ou esperar dele. Literalmente, o que não é algo que acontece muito. Tipo, o trailer parecia um amontoado de referências específicas para um millennial sojado ou de um autista que passa tempo demais em contato com criaturas de acetato, mas ao mesmo tempo não parecia ser só isso. Parecia saber usar essas referências para alguma coisa, para formar um argumento ou só tirar sarro de uma maneira que não fosse tão rasa. Eu sei, isso parece ser o mínimo aceitável para esse tipo de produção, mas tendo em vista as últimas coisas que têm sido feitas como caça-níquel de nostalgia, especialmente da Casa do Rato, eu já esperava que fosse só mais um caça-níquel de nostalgia, sabe? E de certa forma, não deixe de ser um caça-níquel de nostalgia, mas ele é um que faz isso direito. Eu sei que isso soa muito estranho, mas... por exemplo, Roger Rabbit tinha os personagens conhecidos ao redor do elenco principal, sabe? O Mickey, o Pato Donald, o Droopy, o Dumbo. Você via aqueles personagens ali ao redor, a Betty Boop, você via aqueles personagens ali ao redor, mas eles não eram intrínsecos pro plot principal.
O elenco principal era todos personagens novos, a gente não tinha nenhuma ligação com eles, logo a gente estava aprendendo, descobrindo quem eram esses personagens, estava se afeiçoando a eles e não tinha exatamente nenhuma ligação nostálgica com eles, exceto arquétipos genéricos. Com o Tico e o Teco é diferente, tem uma infinidade de coisas relacionadas a eles, desde referências de episódios ou memorabilia e traços de personalidade inerentes ao elenco principal. Ignorar isso nesse filme seria um crime. Então as referências teriam que estar muito bem inseridas na história e na construção de mundo. Um exemplo, quando o filme se passa nos anos 90 e tem uma festa com um elenco e tal, e os produtores de TV estão tentando assediar as menores de idade fora das câmeras, porque, enfim... a festa tem convidados especiais da própria época. O próprio Roger Rabbit aparece. Eu não lembro de ter uma dança com o nome dele, mas tudo bem. E a gente tem a participação especial do MC Scat Cat e Paula Abdul, a primeira humana a ter um relacionamento furry. Provavelmente. Carece de fontes. Ao mesmo tempo, ele não só joga as referências, sabe? Ele nos dá algo diferente. Ele trata os personagens como atores e as personalidades reais são ligeiramente diferentes das personalidades que já conhecemos. O Tico sempre foi o mais cabeça, né? E o Teco sempre foi o mais emocionado e por tabela, mais tonto também. E aqui o Tico, ele meio que acaba se tornando o Lula Molusco e o Teco o Bob Esponja. Ambos são adultos, com uma vida medíocre, mas um tenta ser otimista e o outro já desistiu de tentar, o que combina com a personalidade que a gente conhece deles do desenho dos anos 80, mas ainda é algo novo. É uma mudança de dinâmica muito bem-vinda, ela é familiar, mas ao mesmo tempo tem algo fresco que funciona nesse conceito. Acontece muito em duplas de comédia, sabe, das personalidades reais serem similares às personalidades que a gente vê na tela. É mais ou menos isso que acontece aqui. E sim, eu sempre soube diferenciar os dois, tipo o Guinho, Zezinho e o Lizinho, não me pergunte. A parte da investigação também, assim como o Roger Rabbit, é bem interessante. Não é nada espetacular e é um estilo mais contemporâneo, mais moderno, ao invés disso é um estilo noir. Mas ainda é um mistério interessante, é um mistério engajante que nos faz atravessar diversos locais e estilos de animação. O que me leva ao próximo ponto. A construção de mundo desse filme é muito bizonha. Eu não sei o que me ofende mais. Tratar o Baloo como uma estrela do Disney Afternoon ao invés de ser uma estrela de um dos grandes sucessos do estúdio Walt Disney, ou o fato de que eles usaram o Baloo do remake semi-animado de 2016. Inclusive, o Baloo ele é dublado por um cantor evangélico que fez música pro Quarto de Guerra. Quê? Ele também fez o Pastor de Um Toque no Coração. Eu vi esse filme e eu não lembrava disso. É um filme bom, inclusive. Ele também dublou o Thomas O'Malley em House of Mouse e o Baloo naquele jogo de ritmo pra Play 2 que todos nós queremos esquecer. Isso é um baita currículo, eu vou te contar isso. Enfim, esse filme usa a mesma ideia do kayfabe, né? De ter os personagens como atores andando pelo nosso mundo numa realidade fabricada que funciona praticamente igual à nossa, é uma realidade paralela à nossa. Eu escrevi um artigo inteiro dissecando sobre como funciona o multiverso Disney, incluindo animações, quadrinhos, TV, cinema, parques, jogos e o que mais tiver pelo meio. Tudo nele foi baseado na forma que House of Mouse funciona e em suas regras de mundo. Para você que não leu, e eu recomendo muito que você leia depois, é um dos artigos que eu mais me orgulho de ter escrito. Essencialmente, os personagens são atores que vivem em um mundo próprio e atravessam esse mundo etéreo para o nosso mundo quando eles precisam atuar em algum desenho, ou filme, ou curta, ou jogo, ou só dar um passeio pelo parque. A mesma regra não é aplicada aos Muppets que de fato vivem no nosso mundo como a gente. Well, a puppet is actually controlled by a person, whereas I am an actual talking frog. Em House of Mouse, os personagens tinham um momento de descontração após um dia inteiro gravando comerciais pro McDonald's ou tendo que lidar com um pivete catarrento que disse pra Pocahontas que a turma da escola dele tinha visitado o túmulo dela. That's true. Então, os personagens meio que ou eles sempre existiram e só passaram a pertencer ao universo Disney depois que o filme foi lançado, ou eles
nasceram quando foram criados. Ok. Então, como raios Tico e Teco eram crianças nos anos 70, ou sei lá, de que na Super Máquina, eu não lembro. O Tico, ele tem uma lancheira de algum seriado da época agora que eu não consigo lembrar exatamente qual é. Eu acho que é Super Máquina, eu não tenho certeza. Enfim, como raios eles apareceram quando crianças nos anos 70, se a primeira aparição deles é de um curta de 1943? Tipo, e não é só isso, tem muitas outras coisas que não batem bem nessa realidade e não precisa pensar muito ou ser a Blue Black nem eu. Por exemplo, todo o lance do Teco tem uma carreira de subcelebridade, fazendo aparição em evento, naqueles standzinhos e tal. É um sinal de que as coisas não estão tão boas pra ele. E junto dele aparecem outros personagens na mesma situação. Primeiro, Tico e Teco são populares ainda hoje, especialmente no Japão. Não é como se eles tivessem sido esquecidos, eles só são, tipo... eles são personagens menores dentro do núcleo Mickey, mas eles não são exatamente menosprezados, por assim dizer. Eles têm o seu lugar dentro do universo. Segundo, o Teco tá do lado do Lumière, que... Ok, eu entendo. Ele é um personagem secundário de um filme histórico que foi tão bem recebido que botou medo na Academia do Cinema o suficiente a ponto deles criaram a categoria de melhor animação. A ideia é que ele é um ator menor em um filme de muito sucesso e mal é lembrado. Ok, eu entendi a piada. Só que ela não faz sentido porque ele é o maldito Lumière. Ele tem uma música inteira no filme. Ele é praticamente um dos protagonistas, bem dizer. Ele faz aparições diárias nos parques. Se fosse, sei lá, aquela anjinha do Natal de Bela e a Fera, eu entenderia. Mas não, é o raio do Lumière. Ele não devia estar aqui. A Tigra faz sentido porque, sinceramente, ninguém lembra desse desenho dos Vingadores. E o Sonic feio também faz muito mais sentido de estar lá do que o Lumière. Inclusive, ele é uma das melhores coisas do filme. Especialmente nesse modelo absolutamente feio. É fantástico. Aliás, o modelo não é o mesmo usado naqueles trailers, famigerados trailers. Não é o mesmo modelo. Ele foi refeito do zero. Talvez por motivos legais, eu não sei. Mas a companhia de efeito visual que fez o Sonic é a mesma que fez os efeitos visuais do filme do Sonic. O Sonic feio. A empresa que fez os efeitos visuais desse filme do Tic Teco e o Sonic feio também fez o Sonic. Vocês entenderam? E finalmente eu tenho algo a ver com Sonic, né? Eu sou feio, fracassado com busto sedentário. Essa é a pior parte de ser mais rápido do que a luz. Você vive nas sombras. Chip and Dale's Rescue Rangers will return after these messages. Atenção, o SBT está sendo invadido. Os desenhos estão tomando toda a emissora. Eles estão em toda parte, correndo de um lado para o outro. Os funcionários estão ficando maluquinhos. A invasão acontece pelo céu, pela terra e por baixo dela. E agora, os desenhos dominaram o Bom Dia e Companhia, que vem cheio de novidades, com as estreias de... Bora! Mike, Lu e Og, Coragem, o Cão Covarde. Sonic, e Em Que Lugar da Terra está Carmen Sandiego. E tem mais, Dudu e Edu, O Fantástico Mundo de Bob, A Turma do Pateta, Pestinha e Feroz, Mega Man, A Turma do Pica-Pau, Tom e Jerry Kids, As Meninas Superpoderosas. Vem brincar com a gente, a Jaqueline espera por você. Nesta segunda, 8 da manhã, no Bom Dia e Companhia. And now back to Chip and Dale's Rescue Rangers. Essa é a pior parte de ser mais rápido do que a luz. Você vive nas sombras. E por falar em fracasso, o vilão do filme é Peter Pan. O que é bizonho, porque Peter Pan é um personagem absurdamente popular.
Ele faz aparições diárias nos parques, ele tem uma atração inteira em nome dele, ele faz aparições constantes em jogos e quadrinhos, pelo menos costumava fazer nos quadrinhos, né? Mas a explicação que eles dão pro estado do Peter Pan nesse filme é, ao mesmo tempo, muito criativa, mas também ela é, tipo, meio criminosa de tão mau gosto que é. Tipo, é criativa porque a ideia que eles dão é que o Peter Pan ficou velho demais pra ser o Peter Pan. E aí ele começou um negócio de filmes pirata, fazendo um filme pirata de Peter Pan. Algumas coisas. Primeiro, Peter Pan é uma história em domínio público. Não faz sentido ele fazer um filme pirata de... Eu entendi o que eles queriam fazer com os filmes pirata, mas meio que não faz sentido, mas ao mesmo tempo faz sentido, é complicado. E segundo que... o ator que dublou o Peter Pan, que foi o modelo, o Bob Driscoll, realmente foi demitido pela Disney porque ele ficou velho demais para ser encaixado como personagem novo e bonitinho. O que levou o Bob Driscoll ao alcoolismo, drogas, miséria e morte. Colocando assim fica muito vago, porque é relativamente normal estúdios hoje fazerem exatamente a mesma coisa com atores jovens. O Disney Channel mesmo já fez isso muitas vezes, mas tem até um lance que é a maldição do Disney Channel, mas enfim. Eu quero colocar as coisas um pouco mais em perspectiva, ok? Isso quando eu digo demitido pela Disney, é muito vago. Isso aconteceu nos anos 40. Nos anos 40... Bob Driscoll ele era um dos atores jovens mais escolhidos pelo estúdio, quando Walt ainda era vivo e gerenciava tudo pessoalmente. Bob foi protagonista em filmes como Ilha do Tesouro, So Dear to My Heart e Canção do Sul. Ele, junto da Catherine Beaumont, que fez a Alice e a Wendy, eles eram basicamente os Mouseketeers antes do Clube do Mickey existir. Eles faziam muitos projetos na Casa do Rato e faziam até aparições vestidos como os personagens. Ele era um ator muito bem escolhido pelo estúdio e ele era muito bem usado, ele era muito querido. A Disney tinha opção, a Disney como estúdio tinha a opção de manter Bob como ator por mais uns anos depois de Peter Pan. O problema é que Bob Driscoll estava passando pela puberdade, né? E por isso que ele usava muita maquiagem quando aparecia em público para esconder a acne e tal. O tipo físico dele também estava mudando e agora, antes ele era descrito mais como um bom rapaz e agora ele encaixava mais no arquétipo do valentão, de um bully. Resultado, o contrato dele foi terminado semanas depois da estreia de Peter Pan. A partir daí ele fez um ou outro projeto no cinema, mas ele meio que se manteve mais no rádio, ele narrou algumas versões de Ilha do Tesouro e So Dear to My Heart. Ele tentou levar uma vida mais normal, mas ele sempre era visto como diferente pelos colegas dele. Aí ele passou a usar drogas, fugiu para casar com a namorada, teve 3 filhos, eles se separaram 2 anos depois. Em 1968, o corpo dele foi achado sem vida num parque. Sem identificação, ele foi enterrado como um João Ninguém. Em 69, a mãe dele apareceu na região procurando pelo filho, porque o pai dele estava prestes a morrer e ela queria fazer uma reunião e tal. E aí, depois de investigarem e checarem as digitais, descobriram que o corpo que foi enterrado era de Bob Driscoll. Essa história ficou desconhecida até 1971. Quando a Disney relançou a Canção do Sul, onde os repórteres foram procurar por onde andava Bob Driscoll, até eles descobrirem essa história e reportarem publicamente seu trágico fim. Para botar sal na ferida, Bob Driscoll tem uma estrela na calçada da fama. Mas Bob Driscoll não é uma lenda Disney. Provavelmente porque a companhia quer se distanciar da parcela de culpa que tem sobre o ator, especialmente por isso ter acontecido durante a vida do velho Walt. É uma história muito triste, é uma história muito trágica, sombria, e
Eu entendo a Disney querer meio que se distanciar, mas ao fazer esse personagem, eu acho que eles extrapolaram um pouco a linha da amizade. Eu nem sei se esse é o termo, mas Dani, eu tô indo nessa. Então, sim, o fato do personagem desse filme, o Peter Pan desse filme, ter tanto em comum com a história do Bob Driscoll é absurdamente desconcertante. Soa muito errado e como uma piada de mau gosto. Tanto é que, assim, apareceu o Peter Pan gordo, velho, barbudo no trailer e já teve um pequeno backlash nas redes sociais, e eu acho que é por isso que o flashback onde o Peter Pan conta a história dele parece ser mais curto do que devia ser. Eu sinto que ele é mais curto, como se tivesse faltando alguma coisa ali, o ritmo não é 100%. Eu acho que eu creio, me parece que teve trechos cortados, mas eu não tenho literalmente nada para embasar isso. É só essa impressão que eu tenho, mas quem sabe um dia apareça alguém da produção e conte o que aconteceu. Mas mesmo com esse elefante na sala, não dá para julgar o filme todo só por esse elemento. Quando o filme não foca nesse plot bizonho, é um bom filme, é um filme engraçado, é um filme interessante, engajante. As piadas são bem boladas, ele tem uma boa entrega, os cameos são albutantes, e por que raios o Tio Patinhas pagou pra tomar banho de dinheiro numa sauna? Não faz sentido nenhum, meu Deus, que agonia. E o fato dele ter sido lançado em streaming só ajuda no fator rebobina aí pra gente ver o que perdeu, que é parte da diversão desse filme. E por diversão eu quero dizer imaginar o quanto os advogados sofreram pra botar meio segundo de um boneco de Lego em terceiro plano. Todo o resto também. Meu único problema é, talvez ele fazer tanta referência ao desenho dos anos 80 que talvez outras gerações não percebam esse filme da mesma forma que o público-alvo, que a minha geração, vai entender. Ainda assim, mesmo sem isso, o filme é muito divertido. O coração do filme tá no lugar certo, pelo menos. Exceto pelo... sabe? Mas tudo envolvendo a forma como eles usam as referências dos outros estúdios e como isso eleva o plot principal, é tudo muito bem feitinho. E até as piadas usando as próprias mídias de animação. O lance do policial de massinha tirar digital que ele mesmo coletou na mão é genial. E tem um fantoche de meia que eu não sei se é um Muppet, mas eu vou considerar. É legal porque fantoche é um tipo de animação, mas nunca é tratado como tal, então isso é interessante. E por falar nisso, esse filme me deu o conceito de lutas ilegais entre Muppets, algo que eu nunca sabia que precisava até agora. E a direção e a atuação de quem não é animado também é excelente. Você precisa ter uma habilidade do outro mundo para fazer falas como essa funcionarem. Last year when Peppa Pig went missing, I fell for a bogus tip. Peppa's death. E quer saber? O filme me deu saudade, me deu um sentimentozinho bom de nostalgia. Primeiro, eu quero jogar esse jogo do Disney Afternoon. Por favor, Disney, não me dê esperanças. A Warner tá lançando o Multiversus, então seria muito legal se vocês fizessem isso, mas assim, só por cima. Mas é, o filme me deu esse sentimento de nostalgia e, sei lá, deu vontade de ver os episódios do desenho. Vamos ver se eles finalmente ajeitaram a resolução do desenho e botaram a resolução original em 4:3 ao invés do zoom desgraça. O raio. É isso. Tem hora que o Disney Plus me obriga a piratear pra assistir os negócios direito. É de lascar. Tá, mas o que mais tem aqui? Bikes. Um bootleg de carros oficial na Disney. Ok, agora eles foram longe demais. Pela madrugada. Eu sou a Kappa Turagi do Super Event Time. E até a próxima. Neste sábado, Agora pare e pensa. a Truby pegou as fitas das primeiras gravações do Cruz. Não. Mas eles acabaram gostando. Vocês enlouqueceram? Não. A gente assusta. É verdade.
mais o camundongo da Disney, Carmen Sandiego, Hora do Recreio, Os Pesadelos de Ned. Neste sábado, 10h15 da manhã, tem Disney